Tem gente ganhando milhões na internet, produzindo conteúdo, vendendo, mas tu infelizmente está no grupo de quem está sendo iludido. E hoje eu quero falar disso, de quem está na internet para produzir conteúdo, para vender por meio da TikTok Shop, do Shopee, do Mercado Livre, mas infelizmente ainda não está fazendo dinheiro. E eu quero te falar o que as plataformas, em especial o TikTok Shop, faz para te deixar preso lá dentro e para tu acabar virando um consumidor ao invés de um produtor de conteúdo, ou seja, quem quer ganhar dinheiro de fato com a internet. Como o próprio nome já diz, produtor ou criador são aqueles que produzem, que criam algo. Já consumidor se refere àquele que consome de quem? Daqueles que criam e produzem. Mas antes da gente entrar na parte de produzir, de criar conteúdo, eu quero te fazer uma pergunta central. E é essa pergunta que vai resumir se de fato tu vai ou não ganhar dinheiro na internet. Tu prefere vender 1000 produtos e ganhar 3 mil reais, ou vender 10 produtos e ganhar os mesmos 3 mil reais? E eu garanto que a tua resposta foi a mesma do que a minha, de quem quer vender menos e ganhar mais, porque vender menos significa ter menos trabalho. E quando eu tô falando de vender, eu já tô falando pra ti que é criador de conteúdo no TikTok, que é vendedor de produto, que faz live, que edita vídeo, porque alguma coisa tu vende. Seja o teu tempo editando um vídeo, seja um produto que tu passa 4 horas lá oferecendo numa live, ou seja as publis que tu faz com produtos do TikTok, fazendo vídeos que contam todas as horas do teu trabalho editando e postando com estratégia lá dentro. Quando eu falo produto, esse produto pode ser algo físico, como um iPad, como uma camisa, como um livro, tanto pode ser o teu tempo que tu passa editando vídeos que vão viralizar e vender através do AdSense, como também lives de produtos que tu tem que qualificar a técnica para vender e depois ficar horas e horas oferecendo dentro da plataforma para que as pessoas consigam comprar. E aí chegou a parte interessante do vídeo, porque todo mundo que vende online vende por alguma plataforma, e essa plataforma gera uma comissão. E se tratando exclusivamente da TikTok Shop, as comissões são pequenas, são baixas, e talvez não vale a pena tu, como criador de conteúdo ou como alguém que quer vender online, vender lá dentro. Exceto se tu souber o que eu vou te falar lá no final do vídeo, que vai fazer tu pensar um pouquinho diferente e ganhar dinheiro dentro dessa plataforma. Mas via de regra, para quem quer fazer uma renda extra e está dentro da TikTok Shop, não é um bom negócio. Eu digo isso porque tu pode estar vendendo um livro, por exemplo. Vai te demandar horas criando um conteúdo, editando um vídeo, vídeos de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, vai te custar pelo menos 1, 2 horas do teu dia. Para tu vender talvez um livro de 30 reais que vai te tirar uma comissão de 10% ali de 3 reais. Ou, por exemplo, tu compra uma luz como essa que eu comprei aqui, que custa 50 reais, ela vai tirar uma comissão de 5 reais. Pensa bem, se o teu objetivo é ter uma renda extra de 5 mil reais, quantas luzes tu teria que vender? Percebe que essa pergunta é a mesma que eu te fiz lá no começo do vídeo e tu respondeu que queria vender menos e ganhar mais? Porque vender menos é trabalhar menos. Mas infelizmente a TikTok Shop e outras plataformas online vendem que é muito simples, que é muito fácil fazer uma renda extra, que tu vai conseguir fazer o teu império lá dentro. E isso não acontece quando tu é pequeno e quando tu não tem técnica ou quando tu não tem a criatividade necessária. No TikTok, tu vender um item por dia vale muito a pena, porque eles têm dezenas de milhões de usuários lá dentro vendendo um item por dia. E isso faz com que o jogo do volume de vendas para eles seja muito importante e interessante para eles seguir dentro dessa jogada. E é por isso que eles vendem produtos como este que eu mostrei, que são baratos, que a gente compra no impulso, sem pensar 2 vezes. Mas talvez para ti, que já está pensando em algo maior, em um império maior, em sair do teu serviço, isso seja uma realidade muito distante por meio da TikTok Shop. Então lembra disso, volume é para a plataforma, margem é para o empreendedor, porque senão tu tá só sendo um subempregado do mercado digital. Agora tem um detalhe que eu não te contei, mas que tu, se já tentou vender lá, sabe. Para tu vender dentro da TikTok Shop e também dentro de outras plataformas, tu precisa de pelo menos 2 mil seguidores. Nota que eu falei seguidores, eu não falei de engajamento, eu não falei de vídeos bons, ou seja, não tá medindo o teu talento, tá medindo quantas pessoas te seguem, e isso não é sobre habilidade. Mas agora, para mim ganhar seguidores, eu preciso entender o que os usuários da plataforma gostam. E quando eu paro para entender o que as pessoas gostam, eu tô lá rolando tela dia após dia. E dentro dessa rolagem de tela, eu viro um consumidor daqueles que vendem todo santo dia lá dentro do TikTok Shop. Porque quando eu começo a rolar a tela, o algoritmo começa a me mandar dezenas de coisas como essas aqui, de impulso, que eu quero comprar para criar conteúdo, e eu acabo caindo no bait. E o pior nem é só isso, ele me manda pessoas aleatórias que não são grandes influencers para me mandar esse tipo de produto que eu tô procurando.
E quando essas pessoas mandam e eu compro, eu começo a acreditar que eu não preciso ser um famoso para vender. E que é por isso que eu vou me tornar um grande vendedor da TikTok Shop. E infelizmente, essa não é a realidade de pelo menos 95% de quem vende lá. Mas calma, eu não estou dizendo que não dá para te vender lá dentro. Eu estou dizendo que não é a realidade de 95% dos usuários. Porque 95% dos usuários não assistiram esse vídeo e não vão assistir até o final para saber como ganhar dinheiro de fato lá dentro. Agora que eu sei que a plataforma não mede os meus talentos, as minhas habilidades, ela quer que eu tenha um número de seguidores, ela quer me vender coisas por impulso e ela toma o meu tempo para produzir conteúdo, para me dar comissões baixas, será que ainda faz sentido vender lá dentro? É isso que eu vou te mostrar agora e eu quero que tu perceba e tu diga se vale a pena ou não vender lá dentro. E para isso, infelizmente, eu vou contar uma história que é verdade de uma familiar minha que largou o emprego e que decidiu vender e viver de TikTok Shop. Só que ela não contava com o cálculo básico de matemática que eu fiz para ela. O cálculo matemático foi o seguinte: se a cada produto que ela vendia lá dentro do TikTok Shop, ela ganhava de 3 a 10 reais de comissão, quanto que ela teria que vender para chegar no objetivo financeiro que ela tinha com a TikTok Shop. E como ela me respondeu que o objetivo financeiro dela era 5 mil reais, ela teria que vender muitos produtos. Vamos fazer o cálculo porque eu não sou bom, o cálculo vai estar aqui na tela. E infelizmente, antes dela largar tudo, ela não fez esse cálculo básico. E então, quando eu percebi a cara dela de espanto, eu tentei animar ela com as ideias e as estratégias que eu vou te ensinar agora, para que isso fosse viável, para que isso seja uma verdade e não só uma mera ilusão. Porque, de novo, a plataforma vai te vender um sonho de que dá para vender muito lá dentro. E dá para vender muito? Dá, mas com inteligência, com estratégia, com margem, com outro tipo de visão que não é a visão de quem consome. Agora vamos aos fatos, pelo menos do TikTok Shop, que é o mercado onde eu estudo, para ver se de fato faz sentido ou não vender lá dentro. O ideal é a gente olhar para grandes players de dentro do TikTok e, em tese, copiar aquilo que eles fazem que dão certo dentro da nossa originalidade. Como eu faço aqui no YouTube, um cenário profissional baseado em um youtuber bom, que eu acredito que eu gosto, mas com a minha ideia do que é business na vida real. E no TikTok não é diferente, então tu pega um player, alguém que tu gosta, um influencer famoso, pode ser a Virgínia, pode ser o Neymar, enfim, e tu vai tentar copiar aquilo para dentro do que tu te propõe a gravar e vender. Então a ideia principal que também funciona no mercado digital é, eu vou vender aquilo que eu conheço, aquele mercado que eu conheço fica mais fácil de eu entrar, e se eu quero vender algo, eu tenho que parecer que eu tenho propriedade naquilo. E se eu quero que a venda ela seja na pegada TikTok Shop de verdade, eu tenho que vender aquilo sem parecer que eu esteja vendendo. Ou seja, como se eu fosse um consumidor que ficou muito agradado com um determinado produto, serviço, e que aquilo ali pode ser vendido, que eu tenho um link, que eu tenho uma forma de chamar atenção com aquilo para que as pessoas comprem através de mim. Vamos ao exemplo da luz. Percebe que eu tenho uma luz aqui que ilumina meu rosto. Eu poderia simplesmente fazer um anúncio básico no TikTok do tipo: pessoal, comprei essa luz aqui pro meu vídeo e ela ficou muito boa, olha como ela ilumina tudo. Percebe que esse anúncio, quando eu divulgo a luz falando que ela ilumina tudo, mostro ela próxima do meu rosto, ela não vai atrair tantas pessoas, ela vai atrair um nicho que já está decidido a comprar uma luz. Agora percebe que se eu criar um anúncio criativo, o meu quarto todo escuro e a luz iluminando meu rosto, criando um efeito cinematográfico, fica muito mais fácil de vender. E aí eu posso falar algo do tipo: se tu quer um efeito cinematográfico nos teus vídeos, essa foi a luz que me ajudou a gravar melhor. E essa foi a luz que eu usei para fazer essa sombra. Uma pausa para mostrar que a minha luz está sem bateria e que nem pro anúncio ela daria certo. Tudo isso para te mostrar que um anúncio mais orgânico, mais vida real, faz com que as pessoas comprem, porque elas se aproximam mais com a tua história e se conectam mais. Um outro lado do TikTok que dá muito certo é começar falando do preço e depois falar da qualidade do produto. Ou seja, eu anuncio essa luz falando: essa luz custou apenas 5 reais, e na sequência eu posso dizer: e ela ilumina todos os meus vídeos e deixa eles com um tom profissional. Percebe que o primeiro gancho é pelo preço e o segundo é pela qualidade. Isso faz com que as pessoas se conectem com o teu vídeo e parem para olhar o anúncio ou os comentários e tenham uma chance maior de clicar na compra. E por fim, as lives do TikTok que estão bombando e fazendo com que grandes marcas e pequenos empreendedores se tornem grandes através de quartos, de cenários como esse, vendendo todo santo dia lá dentro. E como isso acontece? De novo, é muito simples. O TikTok funciona como toda outra rede social. O algoritmo acaba enviando para aqueles que procuram. E se eu tenho constância, mesmo que as pessoas não procurem pelo meu conteúdo, ele vai chegar em ti. Ou seja, se eu fizer lives todos os dias, o TikTok vai enviar para as pessoas por meio do algoritmo que eu estou fazendo uma live, que eu estou vendendo um produto, mesmo que eu não seja o consumidor final. E é lógico que depois que uma pessoa comprar,
Uma pessoa, por exemplo, que é produtora de conteúdo, ele vai enviar para todos os produtores de conteúdo o meu conteúdo, para que essa pessoa possa perceber que eu estou vendendo algo que pode ser atrativo e assim a plataforma lucrar mais. Porque não faz sentido ela enviar para aqueles que não vão consumir, que não vão comprar o produto. E é assim que acontece em basicamente toda a rede social. Tu só tá aqui no meu canal, por exemplo, porque tu pesquisou alguma coisa sobre o TikTok Shop antes, ou tu viu algum vídeo de vendas e o YouTube te jogou pro meu canal. Mas calma, se tu não te inscrever no meu canal ou não curtir o vídeo, o YouTube não vai mais te mandar meu conteúdo. Então te inscreve agora e não perde tempo. Sobre o TikTok Shop, hoje eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, mas nos próximos vídeos eu vou falar sobre vendas online, negócios e o business na vida real, para que tu não seja mais uma pessoa iludida e enganada e possa ganhar muito dinheiro, seja na internet ou fora dela. Eu te espero no próximo vídeo, porque aqui o business é sem filtro.